Episódio de hoje: Nazaré, o lugar rejeitado pelo seu povo. Nazaré, uma cidade pequena, perdida nas colinas da Galileia, sem destaque político, sem importância econômica, sem grandes construções. Nazaré era o tipo de lugar que ninguém esperava ouvir falar. Tanto que quando Filipe contou a Natanael que havia encontrado o Messias e que ele era Jesus de Nazaré, Natanael respondeu: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Esse era o olhar que as pessoas tinham sobre essa cidade. Sem valor, sem brilho, sem expectativa. Mas foi ali, nesse lugar desprezado, que Jesus cresceu. Foi em Nazaré que ele passou sua infância, sua juventude e trabalhou como carpinteiro ao lado de José. Enquanto o mundo esperava um Messias vindo de palácios ou de famílias poderosas, Deus escolheu o caminho da simplicidade. O Salvador que mudaria a história do mundo cresceu em uma cidade quase invisível, cercado por pessoas comuns. O Evangelho de Lucas nos mostra um momento marcante. Jesus já havia começado seu ministério, já tinha realizado milagres e ganhado reconhecimento em outras cidades da Galileia. Mas quando voltou para Nazaré, a cidade onde havia sido criado, algo impressionante aconteceu. Na sinagoga, ele abriu o livro do profeta Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor." Quando terminou, fechou o livro e declarou: "Hoje se cumpriu esta escritura diante de vocês." Aquela foi uma das revelações mais impactantes. Jesus estava dizendo claramente que ele era o cumprimento da promessa, o Messias tão esperado. Mas a reação em Nazaré não foi de fé nem de alegria. As pessoas que o conheciam desde menino não acreditaram. Questionaram: "Não é este o filho de José?" E em vez de honrarem o Filho de Deus, se escandalizaram dele. Jesus então disse uma frase que ecoa até hoje: "Nenhum profeta é aceito em sua própria terra." A rejeição foi tão grande que tentaram expulsá-lo da cidade e até levá-lo ao alto de um monte para jogá-lo dali. Nazaré, o lugar que poderia ter sido lembrado como a cidade da fé, ficou marcada como o lugar da rejeição. E aqui está a grande lição. Muitas vezes, o maior obstáculo para enxergar o agir de Deus está na familiaridade. As pessoas de Nazaré não conseguiam ver além do menino que havia crescido entre eles. Não reconheceram o Salvador que estava diante de seus olhos. E por causa da incredulidade, poucos milagres aconteceram ali. Isso nos leva a refletir. Quantas vezes nós também rejeitamos o que Deus está fazendo porque estamos acostumados demais? Quantas vezes não damos valor àquilo que parece simples, mas que carrega a presença de Deus? Assim como Nazaré, podemos perder grandes bênçãos se não tivermos olhos de fé. Mas Nazaré também nos ensina outra coisa. A rejeição não impediu Jesus de cumprir sua missão. O desprezo não o paralisou. Ele saiu dali e continuou a pregar, a curar, a libertar. Nazaré rejeitou, mas o mundo inteiro conheceria o seu nome. Isso nos mostra que a rejeição dos homens nunca será capaz de anular o plano de Deus. E talvez você que está assistindo esse vídeo já tenha se sentido rejeitado. Talvez pelas pessoas mais próximas, pela sua própria família, ou até mesmo por aqueles que deveriam apoiar você. Mas saiba, Jesus também foi rejeitado em sua própria cidade. Ele sabe exatamente como é essa dor. Mas ele também nos mostra que a rejeição não é o fim. É apenas um sinal de que o propósito de Deus é maior do que a opinião das pessoas. Nazaré nos deixa uma marca forte. Não basta estar perto de Jesus, é preciso crer nele. Muitos conheceram sua história, viram sua vida de perto, mas não abriram o coração. E o resultado foi que perderam a chance de experimentar o milagre. E aqui está a pergunta que precisa ecoar em nós. Será que temos reconhecido Jesus em nossa vida? Ou estamos como Nazaré, acostumados demais, indiferentes, sem perceber o cumprimento da promessa diante dos nossos olhos? Nazaré é um alerta, um lembrete de que não podemos deixar a incredulidade nos roubar a oportunidade de viver o agir de Deus. Porque Jesus continua passando pelas nossas cidades, continua falando, continua chamando. A questão é: vamos crer ou rejeitar? E o mais impressionante é que, mesmo diante da rejeição, Jesus seguiu em frente. Ele sabia que o plano era maior. Ele não parou em Nazaré, porque havia ainda muitos que creriam, muitos que abririam o coração.
muitos que seriam transformados. E é justamente aqui que o vídeo de hoje termina. Nazaré rejeitou, mas outras cidades ainda seriam impactadas. O evangelho seguiria, as portas se abririam, milagres aconteceriam. Se em Nazaré Jesus não foi aceito, em outros lugares ele seria reconhecido como Senhor e Salvador. E no próximo episódio, vamos conhecer mais uma dessas cidades da Bíblia, onde Deus agiu de maneira surpreendente. Não perca!